Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Ismael e no vídeo de hoje eu irei contar uma história sobre um jogo brasileiro inspirado em Chaves. E bom, irei contar duas histórias sobre o jogo e sobre um certo episódio que foi cancelado em um especial de Halloween. Mas enfim, lembrando que esse vídeo não é recomendado para menores de 14 anos. Se você é sensível ao tipo de conteúdo ou não gosta, não assista esse vídeo. Tem outros vídeos para você assistir. Mas é isso, recado dado, vamos para a história. O sonho caído de Chaves. Junto fala em Vila do Chaves é um jogo brasileiro inspirado em Chaves, uma das séries mais amadas aqui no Brasil. Bom, o jogo começa com uma história que ela diz o seguinte: algumas coisas podem acontecer e revelar um monstro. Esse homem, cujo único objetivo era salvar seu filho de uma doença terminal, exigiu que todos que moravam em uma pacata vila pagassem muito mais para continuarem morando. Após não conseguir todo o dinheiro que precisava para o tratamento, seu filho não resistiu e veio a falecer. Em um ato desesperado de insanidade, ele mata todos os moradores da vila e se mata. Eu me recordo de poucas coisas, mas eu espero nunca mais voltar lá. Essa é a história inicial, em um jornal. Nós vamos começar. Que lugar estranho. Parece que tem um papel aqui no meu bolso. O que é isso? Quando o personagem vê, é uma lista que tinham alguns itens, sendo eles uma marreta biônica, uma maleta com aluguéis, o chapéu de sua madruga, a vassoura da bruxa do 71 e uma lanterna. A lanterna é a que devemos procurar em primeiro. O personagem a encontra em uma porta na sala ao lado. E quando ele pega e acende, diz: a bateria da lanterna não vai durar muito tempo. Sendo assim, temos que procurar os outros itens. Mas no caminho podemos encontrar pilhas que ajudam uma lanterna a durar mais tempo. E no caminho ele encontra uma TV, mas não dá importância. Durante o jogo, podemos escutar alguns sons como hey ou... Ele entra na casa do seu Madruga, encontra algumas fotos, como um retrato do Chaves e da Chiquinha, jogado no chão. Depois ele vai para um cômodo e encontra o chapéu do seu Madruga, sendo assim coletando mais um item. Mas ele continua a sua procura. E no caminho ele escuta um som. E depois ele vai para uma casa, a casa da Dona Florinda, que se não pegássemos a chave, teríamos que procurar uma chave. Então temos que procurar a bola quadrada, que após acharmos, quando formos sair, iremos ser assustados por Kiko. Mas em algum momento específico do jogo, continuando, ele entra na casa da Dona Clotilde, mais conhecida como Bruxa do 71. E quando ele entra, ele escuta uma frase: é você, Satanás. Obviamente, iriam se assustar. Ele encontra a vassoura e decide ir embora.
Ele tira alguns objetos da frente de um corredor para ir para o outro lado da vila. Mas após ele entrar lá, ele ir para o corredor, ele se depara com algo que lhe daria susto. No caminho, ele encontra seu barriga, que lhe dá um susto, fazendo com que seus batimentos cardíacos aumentassem. E agora temos que procurar mais 2 itens: a marreta biônica e a maleta com aluguéis. Ele acaba encontrando uma chave escondida entre escombros ou entre itens. E depois ele encontra um local onde a chave entraria. Depois de um tempo, ele começa a escutar passos e descobre que seu barriga estava o perseguindo. Mas não era o seu barriga como conhecemos. Ele estava sem a cabeça. E depois ele percebe que não está seguro naquele local e tenta procurar o último item o mais rápido possível. Desesperado com os passos do Sr. Barriga, ele tenta ir mais rápido. Ele encontra a casa de número 8, a casa do Chaves, encontra a marreta biônica e depois ele precisa correr e finalmente encontra a maleta com aluguéis. E após pegar todos os itens, recebemos uma mensagem: felizmente era apenas um sonho, obrigado por jogar, não deixe de visitar o canal dos criadores. Bom, em resumo, Dreamfallen Chaves é a história é uma história de terror que seria uma creepypasta, mas não é. Bom, a história do jogo se resume ao seguinte: o início mostra um jornal dizendo que o seu barriga estava em busca de dinheiro para conseguir salvar o Nhonho. Nhonho é o seu filho. E ele não consegue todo o dinheiro e seu filho falece. E ele perde completamente sua sanidade e acaba com a vida de todos que moram na vila. E depois acaba com sua própria vida. Só teve um que fugiu e que não queria voltar lá de jeito nenhum. Então ele acorda na vila e tem que procurar diferentes itens que eu falei no início. Mas no caminho ele acaba levando alguns sustos e ouvindo sons. Obviamente, quando ele entra na casa da Dona Clotilde, ela fala aquela frase. Mas então, continuando, ele continua a procurar os itens, procurando chaves e procurando os itens da lista. E após ele conseguir todos, ele vai receber a seguinte mensagem, que era tudo um sonho. E os agradecimentos por ter jogado o jogo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E lembrando, temos um servidor no Discord e que amanhã é o sorteio. E é isso, tchau.